Hoje você vai aprender sobre a primeira lei de Mendel. Antes da gente iniciar, vamos entender, o porquê que tem esse nome. Essa lei, ela está relacionada com as características herdadas pela prole, pelos filhotes. E por que tem o nome Mendel? O Mendel foi a pessoa, que descobriu isso. Ele era um monge e ele gostava muito de estudar. E ele começou a estudar aí algumas ervilhas, que era mais fácil ali para ele naquela época. E daí, através dos seus estudos com as ervilhas, ele chegou a algumas conclusões. Aí descreveu as suas leis. Então, a primeira lei é o que você vai aprender hoje. Seguinte, essa primeira lei fala de uma única característica. Então, por exemplo, cor dos olhos. Quando a gente está falando de uma característica só, a gente não está falando de várias, O tipo, o estilo, o tamanho. Não, é uma só. Nesse caso, cor. Cor dos olhos, por exemplo. O que o Mendel ele acabou fazendo aí? Ele pegou ervilhas, que aqui eu coloquei coloridinha para ficar mais fácil da gente entender. Essas ervilhas com a letra P eram ervilhas puras, ou seja, elas não tinham nenhuma mistura aí com outras ervilhas. E ele juntou duas ervilhas puras de cores diferentes e gerou novas ervilhas. Quando essas novas ervilhas nasceram, ele chamou essa primeira prole, esses primeiros filhotes, de F1. O que ele percebeu aqui na F1? Que a coloração das ervilhas novas era idêntica a uma das puras. Não tinha uma mistura entre elas. Todas as que nasciam tinham a mesma cor desta primeira purinha aqui. Aí o que ele fez? Fez o mesmo processo com outra ervilha, da mesma forma, com as mesmas cores, e misturou essa primeira prole, ou seja, ele fez a união das duas para gerar novas ervilhas. Quando ele chegou na segunda linhagem, no F2, ou seja, na segunda vez que nasceram as proles, ele percebeu o seguinte, que a maioria delas nascia idêntica à primeira e uma pequena porcentagem poderia nascer igual à primeira lá de cima. Ou seja, aquela característica da cor, no caso aqui essa cor laranjinha, ela estava meio que escondida em algum lugar ali dentro da genética, dentro dos genes. Porém, ela não se mostrava, ela não aparecia ao longo das linhagens, até que em um determinado momento ela apareceu, numa porcentagem pequena, mas apareceu. Então, o que ele percebeu? Que algumas características são dominantes em cima das outras e que, depois de algumas gerações, essa que estava lá escondidinha, ou seja, a recessiva, ela pode apresentar e aparecer ali em algum indivíduo. Mas o que você tem que ficar atento? Na época do Mendel, ele não tinha noção de que o DNA existia. Então, ele estava observando isso através só das suas características. E o que ele sabia? Que existia um macho e uma fêmea. E daí o que ele determinou? Que essas características que eram passadas para os seus descendentes iam depender das características que estavam lá nos gametas. Então, dependendo de qual característica estava no gameta, aquela prole, aquele novo indivíduo iria surgir com a característica ou não. Olha só, cada característica é condicionada por um par de fatores, um dominante e um recessivo. Lembrando que esses fatores são genes, mas na época o Mendel não conhecia os genes, ele não sabia sobre o DNA. E esses fatores estão o quê? Lá nos gametas, ou seja, esses genes vão ser divididos lá no gameta e na sua união vão demonstrar ali as suas características, como a gente percebeu aqui. Bom, como é que a gente faz para entender e estudar isso? Para a gente conseguir perceber e identificar quais são as características que vão prevalecer em algum indivíduo, a gente tem uma técnica que é utilizando um quadrinho, que se chama quadro de Punnett. E a gente vai dar uma olhadinha nele agora. Então é o seguinte, temos aqui um quadro de Punnett. O que esse quadro vai demonstrar para a gente? Ele nada mais é do que cada uma dessas partes aqui acima e do lado são os gametas, ou seja, o espermatozoide e o óvulo. O que acontece? Cada um deles vai trazer lá o que tinha no nosso cromossomo relacionado ao gene, aquela característica que ia ser trabalhada. Por exemplo, se aqui eu gerasse um espermatozoide, aqui eu teria um alelo.
ou dominante ou recessivo, ia depender de qual foi para aquele espermatozoide. Da mesma forma que o óvulo, dependendo de qual característica, qual alelo foi, dominante ou recessivo, ele ia apresentar aqui. Quando eu juntar o espermatozoide com o óvulo, eu vou ter uma característica formada aqui no novo indivíduo. Então, essa união vai ser sempre assim. Aqui vai trabalhar toda essa informação e aqui essa informação. E os dois vão se unir num ponto. Esses dois aqui, esses dois aqui. Esses dois aqui e esses dois aqui. Eu fiz alguns exemplos para ficar mais fácil de você entender. Olha só, eu tenho aqui então 2 óvulos e 2 espermatozoides, por exemplo. Este óvulo está carregando o alelo dominante e este óvulo está carregando o alelo recessivo. Como que vai ser o filho deles então? Vai depender de qual espermatozoide vai se juntar com o óvulo. Então, se esse óvulo aqui dominante se juntar com esse espermatozoide dominante, eu vou ter um filho, né, uma prole, com os 2 genes sendo dominante. Agora, se eu juntar este aqui recessivo com este aqui dominante, eu vou ter um cromossomo com um alelo recessivo e um dominante. Qual que vai apresentar? Qual que a pessoa vai mostrar? Sempre o dominante. Caso não tenha o dominante, aí sim a característica que está com o recessivo é que vai apresentar. Então, por exemplo, esses indivíduos aqui, esta mulher e este homem, com os seus gametas, um dominante e um recessivo, um dominante e um recessivo, tem 4 chances de ter filhos. Dentre essas 4 chances de ter filhos, uma delas, o gene vai ser totalmente dominante. Em 2 delas, eu vou ter uma dominância e uma recessividade, uma dominância e uma recessividade. Ou seja, nessas 3 possibilidades, o dominante é que vai apresentar, que vai aparecer. Já nessa última possibilidadezinha aqui, ó, eu vou ter 2 recessivos. Então, aquela característica que estava lá escondidinha vai aparecer aqui. Então, de 4 filhos, eles têm uma única possibilidade de isso acontecer, dessa característica que estava escondida lá, ser apresentada. Então, dessas 4 chances, 4 possibilidades, 3 a gente vai ter uma dominância e uma única, uma recessividade. Agora, se eles tiverem os alelos sempre iguais, por exemplo, aqui 2 dominantes e aqui 2 recessivos, aqui 2 recessivos e aqui 2 dominantes, todos eles vão apresentar o nosso dominante lá no cromossomo. Sendo assim, a característica dominante vai prevalecer nesses 2 casos. Já neste daqui, a gente vai ter uma chance de ter a recessividade sendo apresentada. Então, o quadro de Punnett, ele veio para isso, para auxiliar na hora da gente fazer o teste, né? Bom, será que existe a possibilidade dessa característica que está lá escondidinha aparecer de alguma forma? Nesse caso aqui, sim, né? Nos outros, não. Nos outros, ela vai continuar lá escondidinha. Uma coisa que eu quero que você fique atento. Quando a gente tem 2 alelos iguais, ou seja, 2 dominantes ou 2 recessivos, a gente chama isso de homozigose ou homozigoto, que quer dizer o quê? Quando ele forma o zigoto, os 2 alelos são iguais. Agora, quando eu tenho um dominante e um recessivo, os alelos são diferentes. E daí eu vou ter isso daqui como sendo heterozigoto ou também de heterozigose, porque lá no novo indivíduo eu vou ter uma característica dominante e uma característica recessiva. Então essas informações são importantes para a gente poder estudar quando aparecer lá uma questão sobre genética. Um grande beijo e a gente se encontra numa próxima aula. Tchau!